Olá, meus amados irmãos e queridos amigos, muito obrigado mais uma vez. Essa é uma oportunidade de celebrarmos a glória do Reino de Deus. Nossa igreja tem se empenhado, para desenvolver essa temática todo este ano. E aqui é mais um PGM, Pequeno Grupo Multiplicador da nossa igreja. É com muita alegria que levamos ao seu coração esta programação diversificada, levando ao seu coração o conhecimento dos problemas de um obreiro e a solução de Deus. Tem sido a série, que nós estamos trabalhando com os nossos irmãos no aprendizado e crescimento de que Deus tem sim uma solução para as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você tem aprendido grandes verdades conosco e tem colocado isso em prática na sua vida, né? Então, por isso, convido você a permanecer conosco, assim, aprendendo, crescendo através da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação aí conosco e desejo que a bênção de Deus alcance a sua família, né? Vamos estar orando então por nosso início de trabalho nessa oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a nossa igreja se une para buscar a tua presença nesse pequeno grupo multiplicador. É uma oportunidade que temos crescido como igreja, nos fortalecido para estarmos aprendendo mais sobre a tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que temos tirado deste livro, Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus. Como é bom saber que Deus tem solução para as nossas necessidades diversas que ocorrem na nossa vida. Obrigado porque podemos contar contigo, ó Deus. E peço que o Senhor abençoe o trabalho desta noite, orando e que todas as coisas contribuem para o bem da obra na nossa vida e da bênção do Senhor no dia a dia do nosso lar. Muito obrigado. É a oração que lhe fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, é bom estarmos na presença de Deus, não é mesmo? E eu quero recitar para você o Salmo de número 145, versos de 1 a 4 e o verso de número 13. Diz assim: Exaltar-te-ei a ti, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. E uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Que salmo extraordinário, não é mesmo, irmão? Eu posso, você pode, nós podemos bendizer ao Senhor e exaltar a esse Deus Rei Altíssimo, né? Bendizendo o seu nome para sempre, por todas estas coisas que o salmista descreveu, né? Louvando o seu nome porque ele é grande, louvando o seu nome porque ele é digno de ser louvado, louvando o seu nome por causa da grandeza insondável que temos em nosso Deus. Bendito seja ele pelos séculos dos séculos. Que você também possa estar realmente tirando proveito, de todo o ensinamento que temos levado ao seu coração através destes estudos. Por isso, o grupo de louvor da nossa igreja, cooperando conosco nessas atividades, de culto, de PGM, vai estar louvando a Deus no dia de hoje com No Poder do Seu Amor. Realmente Deus tem um amor maravilhoso por nós e por isso há poder no seu nome e nós vamos adorar então com um grupo de louvor. Cantemos. Encontrei. 'Encontrei. 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 'Encontr
poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Que maravilha, né, irmãos? É adorarmos o nome do nosso Deus e poder realmente reconhecer, né, que há um poder no amor de Deus por nós. Louvamos a Deus por isso. Essa semana, né, nós temos finalizado o período, né, do ministério de intercessão e de visitação. Louvamos a Deus porque foi possível, né, chegar ao maior número de irmãos da nossa igreja através de um contato telefônico, de uma palavra, de um texto sendo enviado para esse irmão, de uma mensagem de vídeo, enfim, fizemos o máximo possível, né, para nos tornar presente como igreja na necessidade de nossos irmãos. Eu tenho certeza que foi abençoador ter esse momento como igreja com cada um dos irmãos. Também por meio dos seus pedidos, né? Apresentamos aqui cada oportunidade pedidos de oração. Muitos foram por saúde, outros pelo trabalho, né, o retorno, outros por ainda estar tendo a necessidade de fazê-los de forma online, né? Então isso há uma demanda, há uma necessidade muito grande e eles pedem por isso. Outros têm pedido pelo livramento, né? Outros pela saúde de seus parentes. Então, a nossa igreja está sempre unida na intercessão. E é por meio dela, né, que nós temos visto o nosso Deus operar de forma maravilhosa, né? Porque Deus tem cuidado de nós. E por isso, com alegria, nós queremos estar então intercedendo a favor dos nossos irmãos e de seus pedidos. Lembrando sempre, né, dos nossos irmãos da boa idade, que também oferece os cuidados e que a gente sempre está lembrando dele. Peço que todos estejamos orando a favor dessa nossa igreja. Orando também por domingo, nosso reinício, né, presencial, limitado sim, mas nós queremos ter esse momento nesse novo normal com a nossa igreja, pedindo a Deus que nos traga em segurança, que tenhamos um tempo de adoração maravilhoso, conjunto, né, com esse grupo, participando tanto do culto da manhã quanto do culto da noite. Será um culto festivo, né, um culto de ceia, quando vamos celebrar essa vitória do Senhor por nós ali na cruz do Calvário, né, o seu corpo que foi sacrificado em nosso lugar. Então estaremos juntos numa grande celebração. Então venha participar conosco, ou pelo culto da manhã. Então inscreva-se aí no nosso questionário, participe dele, é importante esse seu envolvimento dessa forma, né? Então participe, estaremos juntos no domingo para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos. Obrigado pela equipe que foi montada para ser possível, ó Deus, fazermos contato com o maior número dos nossos irmãos que estão passando por esse tempo de isolamento. Mas que nossa igreja possa fazer de forma que esse momento se torne uma presença real da igreja preocupada, atenta com as necessidades de cada um dos nossos irmãos. Muitos pedidos foram colocados, Deus, pedidos pela saúde, para que o Senhor possa livrar deste vírus, outros acometidos já de enfermidades
difíceis, mas nós confiamos no seu poder e sabemos que o Senhor está intervindo. Assim oramos pela irmã Iracema, orando pela vida dela, de seus filhos, de seu esposo, para que o Senhor possa estar cuidando de todos eles ali, ó Deus, em Santa Catarina. Ó Deus, cuida dessa família, Senhor, mostra amor, mostra poder, Senhor, na vida deles. Nós temos te pedido, Pai, na vida dos nossos idosos, cuidando de irmã Zélia, irmão Chicão, irmão Francisco, irmão José Francisco, irmão José Rodrigues e família. Senhor, a irmã Ailete, irmão João, cuida desses seus servos, Senhor, para que eles se mantenham firmes, fortes, tendo a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor para com cada um deles. Oro pelos nossos irmãos que estão fazendo o seu trabalho de forma online. Deus, cuida para que eles tenham inteligência, sabedoria, discernimento e possam estar fazendo isso com muita sabedoria, com muito desempenho e que possa atender às necessidades, ó Deus, dos seus trabalhos. Pai, faz uma obra maravilhosa na nossa igreja, nesse nosso retorno presencial. Cuida de nós, Senhor, e que haja uma celebração de alegria, de contentamento por podermos voltar, ainda que limitados na quantidade ali no nosso santuário, mas que isso possa tornar possível, ó Deus, saudável o nosso regresso aí à nossa igreja, e assim, ó Deus, na medida que o decreto vá permitindo maior acesso, o Senhor vá nos abençoando com o retorno presencial de todos os nossos irmãos. Guarda nossos irmãos idosos, as crianças, dê a eles a oportunidade de sentirem alcançados pela nossa igreja através do culto online. Abençoa-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. É muito bom estarmos nesse momento junto com os irmãos. Nós queremos ainda adorar a Deus com um cântico em espírito e em verdade. E esse vai estar sendo feito pelo grupo de louvor da nossa igreja. Participemos com eles. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Que maravilha, né? É a gente saber que é possível adorar a Deus em espírito e em verdade. É nessa força do Espírito de Deus presente na nossa vida que nós vamos retornar aos nossos cultos, mas com muita certeza de que Deus, assim como está cuidando de nós em nosso lar, vai continuar cuidando de nós quando vamos sair das nossas casas, ir até o templo, e assim teremos o cuidado de Deus por nós. Então, conto com a sua presença e a sua participação. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Essa é a forma como Deus tem nos direcionado. É por meio dessa palavra que nós temos tomado decisões, temos buscado fazer a vontade de Deus, né? Temos Ele para meditar dia e noite. Nessa oportunidade de isolamento, muitos irmãos foram grandemente abençoados pela leitura da palavra de Deus. Eu sei que isso foi uma riqueza espiritual para a sua vida e continuará sendo, porque Deus é bom e tem cuidado de nós, né? Nós vamos retomar aí os nossos estudos de PGM e temos dito aos irmãos, já estamos estudando os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Na verdade, né, todos nós passamos por problemas, por dificuldades, né, na nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse que nós não estaríamos isentos dele, né, dizendo: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: eu venci. E ele transfere para nós essa vitória quando a gente coloca nele, então, a confiança, quando descansamos nele a certeza de que ele realmente está cuidando de nós. Por isso eu quero abrir o estudo dessa oportunidade a respeito dos ensinamentos da Bíblia sobre esta solução de Deus, né? E o caminho que Sam Dorothy tem nos dado é de que você deve conhecer a Deus mais realmente como Ele é. E aí, a nossa pergunta para você é: você tem se esforçado para ver Deus como realmente Ele é? Na sua experiência pessoal, como isso tem acontecido? Conforme os ensinos que temos aprendido, então, até agora, e ele nos faz, então, saber isso, né? Esse conhecimento só é possível através da Bíblia. Você sabe, a Bíblia é a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós encontramos, então, esta solução que Deus dá. Deus deu a homens no passado e Deus continua dando a nós agora no presente. Então, por isso, é importante eu e você continuar acreditando na palavra de Deus e buscando nela, então, as respostas. Daí, quando a gente busca na palavra de Deus, nós encontramos que Deus ele é soberano, que Deus ele é todo poderoso e ele quer que você confie nisso. É através desse relacionamento, desse conhecimento de Deus como realmente ele é, que você descobre a soberania de Deus. Então há uma ação permissiva de Deus nessa soberania, né? Então há coisas que ele permite você passar, mas ele diz: eu estou passando contigo. Como ele também pode te livrar de situações pela mesma soberania, mostrando então o seu poder de livramento. E assim, confiado nesta palavra de Deus, nós vamos descobrindo melhor quem é esse Deus e a solução que Ele quer dar para o seu problema. Por isso eu convido você a continuar conosco, a descobrir então estes alvos que Deus estabelece para que você possa então saber qual é a solução que Deus tem para os seus problemas. E Ele mantém os mesmos alvos para essa semana, né? Porque nós vamos continuar o capítulo 5 e agora a parte 2. Então, quais são esses alvos? Enxergar Deus como Ele é. Isso significa você, através das Escrituras, poder ter um entendimento mais claro, mais nítido da pessoa de Deus. As Escrituras foi nos dada exatamente para nos possibilitar esse conhecimento, né?
E é assim então que nós temos a possibilidade de conhecer melhor ao nosso Deus. Por isso, eu convido você então a ter essa compreensão clara da palavra de Deus, tá bom? Enxergar Deus como Ele é e conhecê-lo pessoalmente cada vez mais e focalizar tudo em Deus. Muito bem, é isso aí, né? Enxergar então Deus como Ele é, conhecê-lo pessoalmente e cada vez mais e focalizar em Deus. Esses são alvos que o estudo, né, de Sandor nos direciona, né? Alvos que devemos ter. Você deve ter esses alvos na sua vida e pensar neles, então, para lhe ajudar a buscar sempre, né, o crescimento e o conhecimento através da palavra de Deus. Então, assim, os objetivos desta lição será levar você a reconhecer então Deus como Ele é. Então, esse é um algo muito importante, né? Você precisa mesmo conhecer Deus como Ele é. E conhecer Deus como Ele é conhecê-lo pessoalmente, porque Deus é uma pessoa, é um espírito pessoal. E é assim que Ele se revela através da Escritura Sagrada. E é buscando então esse conhecimento pessoal de Deus que nós vamos tomando firmeza, descobrindo então a melhor maneira de nós agirmos diante das situações. Daí, tudo é possível para focar, fazer, melhor dizendo, né? Todo possível para focar então tudo nele. Né? É através da palavra de Deus que você encontra então este caminho e nossa lição então nos direciona para isso, tá bom? Então vamos seguir? Precisamos sim conhecer a Deus pessoalmente. Nós cremos que Deus se revelou em sua palavra, né? E qual foi o propósito dele ter se revelado em sua palavra? Foi para que saibamos que é importante saber como Deus é. Esse é apenas o primeiro passo, né? Quando a gente vai examinando as Escrituras, nós vamos tendo esse conhecimento de Deus, de como Deus é, né? Ele é todo poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, Ele é verdade, Ele é amor, né? Ele é justiça. Então, são atributos, são qualidades que vamos descobrindo da pessoa de Deus e esse é só o passo inicial. Com base nesse conhecimento inicial, nós buscamos conhecê-lo pessoalmente, ou seja, o que significa esse conhecimento, né? De que Deus é santo, de que Deus é justo, de que Deus é puro, de que Ele é verdade, né? Então, vamos conhecendo assim pessoalmente que tipo de revelação é essa que Deus vai fazendo. Por exemplo, quando a gente vai lá ao livro de Isaías, né? E observamos Isaías dizendo assim: ai de mim, vou perecendo, sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, né? Então, essa visão é uma visão da glória do Senhor, da presença de Deus. Então, esse Deus Santo se fez revelar ao profeta Isaías lá no templo, né? Então, quando ele viu a glória de Deus enchendo todo aquele lugar e fez com que ele tivesse a percepção no conhecimento pessoal de um Deus santo que estava ali junto dele, né? Diante da grande necessidade que surgiu na sua vida, a perda, né, do seu grande amigo o rei Urias. Então, precisamos pensar nisso, tá bom? Também, através da Bíblia, é possível conhecer essa verdade sobre Deus. Que bom que a gente tem as Escrituras Sagradas, né? E através dela, à medida que vamos lendo, à medida que vamos meditando, conforme foi dito, né, o último texto lá de Josué que a gente leu na ordem de culto, percebam que ali há uma orientação para a gente meditar na palavra de noite. Então, buscar, através dessa meditação na palavra de Deus, entender que é possível, sim, conhecer essas verdades sobre quem é Deus. E eu louvo a Deus porque Ele nos deu a sabedoria para levar ao seu coração, através dos cultos à noite,
uma revelação de João, né, a respeito de quem é Deus. Então ali estamos trazendo os ensinamentos de Jesus sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Né, nos evangelhos de João. Tem sido também precioso e eu convido a você a voltar a esses estudos, meditar ali na palavra de Deus e descobrir, né, através do estudo é que a gente vai descobrindo melhor quem é essa pessoa extraordinária que se revelou a mim e a você, tá bom? Então busque conhecer a Deus pessoalmente, isso é muito importante. O texto de João 14, versos de 6 a 7 e o 17, 26 está aí diante de nós, mas eu convido então você a ler comigo, né, na palavra de Deus. João capítulo 14, já estou abrindo aqui, diz assim, 14, 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Né? E o 17, agora 26, diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse é o propósito nessa passagem de Jesus, declarado pelo Senhor Jesus ao seu coração, eu diria também ao seu ministério, né? Se você desenvolve na igreja um ministério específico, muitas das vezes nós precisamos sim contar com essa ajuda de Deus, com essa ajuda de Jesus, nos fazendo conhecer melhor quem é Deus. E o propósito disso, né, declarado por Jesus, era nos levar a um conhecimento mais perfeito de Deus, nosso Pai Celestial. E saibam, amados, que o conhecimento de Deus começa pela cruz, né? Demonstração do amor de Deus por nós. A cruz do Calvário faz isso, não é mesmo? Então, se a gente vai percorrendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos percebendo uma ação do amor de Deus pela humanidade que se perdeu lá no passado, se distanciando de Deus por causa do pecado, né? Natureza pecaminosa que habitou em nós, na nossa desobediência à ordem de Deus lá no jardim. Fomos destituídos da glória de Deus. Então, a partir disso, passou a existir uma necessidade de conhecermos melhor, então, a Deus, e tudo nos apontava para a cruz do Calvário. Lá no jardim, um cordeiro foi sacrificado, né? Na história do povo de Deus, o cordeiro era sacrificado para a purificação dos pecados. Na história da humanidade, Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a cruz de Cristo é o primeiro e claro caminho para conhecermos melhor a Deus. E vermos então a Jesus e conhecendo melhor ao Senhor, veremos e conheceremos também Deus de uma forma também muito mais completa, né? Por isso que João 17, versículo de número 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, né? Percebam que conhecer a Deus único e verdadeiro é possível através do conhecimento de Jesus e essa demonstração de amor de Deus para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor, começa na cruz de Cristo. É a cruz do Calvário que nos permite ter um conhecimento abençoado do nosso Deus. A possibilidade e importância de conhecer a Deus, amados, de verdade, está esboçada na Bíblia. E alguns versículos o autor coloca para nós, para que a gente tenha conhecimento disso, né? Alguns deles estão aí, você vai precisar abrir a Bíblia. Eu vou estar trazendo um pouquinho as verdades que estão nesse versículo e você vai aí em casa acompanhando e tendo oportunidade então de perceber o quanto é importante e necessário sabermos como é Deus. Mas
este é somente o primeiro passo. Falamos sobre isso, não é mesmo? Então, Êxodo 33:13, olha o que Moisés diz: rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Rogo, pede, né, com insistência, que o Senhor lhe permita conhecer o caminho para que ele possa conhecer melhor a Deus. Então, veja que desde lá de Moisés, né, há essa necessidade do homem desse conhecimento de Deus. Salmo 9, versículo 10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. O nome de Deus equivale à natureza de Deus. Então, quando a gente vai conhecendo os nomes de Deus nas Escrituras, nós vamos também tendo um conhecimento claro da natureza de Deus, né? El Shaddai, El Elyon, Adonai, né? Esses nomes, eles vão dando uma natureza, uma compreensão do Deus que adoramos, que servimos, que amamos, né? E assim é buscando este conhecimento que vamos sendo fortalecidos, né? Na compreensão dessa natureza de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e assim ele vai se revelando a mim e a você. Salmo 36, versículo 10 diz: continua a benignidade aos que te conhecem. Continua a benignidade de Deus aos que conhecem o nome do Senhor. Então percebam, o nome, essa revelação, né, equivalendo à natureza de Deus. Então, a Bíblia, ela vai descrevendo nomes de Deus, né? Começou lá com o eu sou, né? Uma revelação apenas de seu ser, da sua pessoa, mas depois o Senhor vai nomeando, vai apresentando essa natureza dele, né? No poder, na santidade, na verdade, no amor, e assim nós vamos conhecendo melhor o nosso Deus. No Salmo 46, 10, um texto que eu admiro muito, tem servido de grande bênção para a minha vida, diz lá assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, como solução de problemas, a gente aquietar-se, né, e saber que Deus é Deus, e que não somente esta é uma verdade, mas também entender que no meio ou diante daquela situação difícil que você está passando, seja ela de que natureza for, na área da saúde, na área de uma perda, né, perda de um emprego, perda de uma empresa, Deus está presente, revelando para o seu coração: aquiete-se, eu sou Deus. É assim que nós precisamos caminhar no conhecimento de Deus. Jeremias 9:24 diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Quer glória melhor? Não tem uma glória melhor e maior, senão aquela da gente conhecer melhor a pessoa de Deus. Faça isso. Caminhe nessa direção. As Escrituras lhe dão essa oportunidade para você fazer isso. Olha o que diz Daniel no capítulo 11, versículo 32. Mas o povo que me conhece, que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. Olha que maravilha, né? Quando a gente conhece a Deus, a gente se fortalece no poder de Deus, na autoridade de Deus, e começamos a agir por essa autoridade. E aí vamos nos tornando fortes, não na nossa força própria, mas naquela que nós recebemos da parte de Deus. E aí, ao invés de ficarmos reativos, nós passamos a ser ativos, né? Vamos primeiro, porque Deus vai conosco à frente. Oséias 6,6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. João 10,14 diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, isso é maravilhoso, irmãos. A gente ter essa oportunidade de conhecer a Deus. E Ele mostra que Ele mesmo conhece a cada um de nós, né? E quando nós conhecemos a Deus, nós seguimos
o seu caminho. Isso é bênção de Deus. Lemos João 17, versículo 3, né? E queremos ler com você João 10, 14. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É por isso que a gente segue a Jesus com segurança, porque nós conhecemos que Ele nos amou primeiro e Ele tem nos dado então a direção, o caminho a seguir. Quero ir com você a Filipenses 1,17, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Né? São textos extraordinários que você deve estar buscando na pessoa de Deus. Eu vou finalizar agora com o último, João 5,20. Convido você a continuar olhando esses outros textos, né? Só para não me delongar muito. 1 João 5,20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, que texto extraordinário, que princípio maravilhoso é conhecer a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a minha responsabilidade, né? E também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento disso, né? Da sua palavra, justamente para que nós possamos crescer, né? Isso ilustra o relacionamento que Deus espera ter conosco. Então você é convidado a ter esse relacionamento e a Bíblia então esboça esse caminho, como a gente viu nessas passagens, não é mesmo? Então, qual é o segredo que a gente percebe então na leitura destas passagens? 3 coisas eu destaco. Primeiro, dá a você o sentimento de importância de conhecê-lo. É importante para você conhecer melhor a Deus? É necessário? Você sente essa necessidade na sua vida? Então busque a Deus na palavra, busque conhecer melhor seu nome, a revelação da natureza de Deus para você. É através de um relacionamento com Ele que o conheceremos cada vez mais pessoalmente. A Bíblia, através de figura, ilustra essa verdade para o seu coração. Que Deus realmente abençoe a sua vida, né? E ajude a cada pessoa, a cada irmão a buscar conhecer a Deus pessoalmente e cada vez mais. E você só pode fazer isso, né? Por esse espaço que a Escritura demonstra, né? É lendo a respeito dele, é ouvindo a respeito dele, é se encontrando, né, com ele pessoalmente. Então, marque um momento, um horário, um tempo para você se dedicar a conhecer melhor a Deus. É gastando tempo com elas, as Escrituras, falando com ele através da oração, escutando a voz de Deus, né? Quando você lê sem falar em voz alta, mas somente no seu pensamento, ali meditando em tudo que você está ouvindo de Deus, e você passa a escutar Deus falando a sua vida. É tendo com a palavra, né? Essa comunhão maravilhosa que você vai crescendo no conhecimento de Deus. Então, qual tem sido a maior compreensão de Deus nas Escrituras? Algumas figuras ilustram isso para nós. Por exemplo, Efésios 5, 22 a 23, ilustra que ele é o esposo, né? Jesus. E nós somos a esposa, a sua igreja. E ele ama a sua igreja, sua esposa. E faz isso, né, para que nós obedeçamos a sua palavra. Essa é uma ilustração das Escrituras. Hebreus 15, 5 a 11, ele é pai e nós os seus filhos. Ele disciplina e nós crescemos. Como é maravilhoso, né? Sermos disciplinados pelo Senhor, orientados por Ele, para acertarmos o caminho, para andarmos com segurança, né? Em Mateus 25, 24 a 16, Ele é rei. Nós, os seus súditos, Ele ordena e nós servimos, né? Nós somos servos aqui, não no sentimento de uma escravidão, mas no sentimento de uma obediência àquele que nos chamou para fazer parte do seu reino. É assim que obedecemos a sua palavra. João 10,
de 1 a 18, ele é o bom pastor, nós as suas ovelhas, ele guia e nós seguimos. Louvado seja Deus por isso, né? Essa é uma compreensão maravilhosa que precisamos ter nas Escrituras. E como é que você tem? Se você não buscar a Deus através das Escrituras para conhecê-lo então melhor desta forma, né? Como está sendo revelado aí para você. Você precisa relacionar-se com Deus. Esse é o segredo. A palavra conhecer na Bíblia é usada muitas vezes para explicar nosso relacionamento com Deus. Você precisa conhecer a Deus. O ensinamento da Bíblia é que Deus quer que o conheçamos. Então se empenhe, se esforce. Você precisa conhecer melhor a Deus. Seres humanos conhecem pessoas como as conhecemos, nos relacionando com ela, não é mesmo? Com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com os colegas, os amigos do trabalho. É se relacionando com elas que nós vamos conhecendo quem elas são. Ao entendermos esse processo, nós percebemos que o mesmo se aplica a Deus. Conhecemos a Deus nos relacionando com Ele. E entendendo assim, então, melhor, podemos conhecer também a Deus da mesma forma, né? Eu e você precisamos ter um relacionamento com Deus. Então, como posso conhecer verdadeiramente uma pessoa? Você sabe, foi orientado aí, né? Você pode conhecer uma pessoa pelos passos, né? Que a gente diz. Você pode ouvir dela, conhecer mais sobre ela do que tem escrito a respeito dela. Você pode conhecer buscando informações a respeito dela, né? Então, como é que você faz isso a respeito da pessoa de Deus? As Escrituras lhe permitem isso. Então, para você conhecer melhor essa pessoa, Deus, você precisa ir nas Escrituras. Então, leia a respeito dele na Bíblia. Ouça testemunho de outras pessoas a respeito de coisas que essas pessoas experimentaram acerca do seu nome, do conhecimento que elas tiveram do seu Deus. Encontrarmos com Ele regularmente, né? Então marque uma hora silenciosa e tenha esse tempo sagrado, marcando mesmo presença ali, para que você possa realmente ter uma intimidade maior com Ele. Invista tempo com o seu Deus. Quanto mais tempo você gastar, mais forte, mais fortalecido você estará em conhecê-lo. Fale com ele através da oração, apresente ali as suas dificuldades, né? E ele estará dando resposta à sua oração. Escute a ele através da palavra. Tem muita coisa que às vezes a gente quer humanamente falando, né? Mas não é a vontade de Deus. Então a gente tem que ter a sensibilidade de escutar Deus através da sua palavra. Então faça isso também e tenha comunhão com Ele diariamente. Quanto mais agirmos dessa maneira, mais você vai conhecer a Deus, né? Então, aí tá os passos, né? Vou recitar novamente para você, faça junto comigo aí, ó, lendo mais a respeito de Deus. Você tem se esforçado para isso? Ouvindo mais a respeito dele? Você tem parado para ouvir pregadores, né, de renomes que lhe dão segurança, que estão falando pela palavra de Deus? Encontrando-se regularmente com ele, você tem marcado essa hora tranquila, seu momento de devocional? Você tem gasto tempo com Deus? Você tem permitido Deus falar com você e escutado a Deus através de uma comunhão segura e verdadeira? É através dessa experiência de relacionamento que você vai conhecer melhor a Deus e se aprofundar então com Ele. Chegamos, portanto, à conclusão: quanto mais você agir desta maneira, você vai conhecê-lo melhor. Conheceremos certamente melhor a Deus fazendo isso, seguindo esses passos, né? Lembremos que a maior revelação de Deus ao mundo está em seu Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Diz a palavra assim, ó: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas nesses últimos dias.
nos nossos dias, né? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ó, a expressão exata do seu ser. A expressão exata de Deus é o quanto nós conhecemos de Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, olha o que Deus reservou para Jesus. Assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Louvado seja Deus por isso, por nos amar tanto, enviou Jesus para que nós tivéssemos um pleno conhecimento da sua pessoa. Como alcançarmos solução de Deus? Usando esses alvos que aprendemos no dia de hoje, não é mesmo? E se você relembra, né, é preciso conhecer Deus realmente como Ele é. A partir daí, seguir as suas ordens e fazer de tudo para então obedecer à sua vontade. Que Deus nos abençoe, que você tenha realmente nesse aprendizado tirado esta orientação para que você viva uma vida abundante. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por toda essa revelação que o Senhor tem nos dado, tem nos permitido então conhecer melhor ao nosso Deus e assim, ó Deus, crescermos na sua presença. Pai, louvado seja o teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade no dia de hoje. Rogo essa bênção e nos abençoe para que estejamos seguindo estes alvos para a nossa vida, para que encontremos a solução de Deus para todos os nossos problemas. Oro pelos meus irmãos, para que eles também sejam vitoriosos nessa caminhada. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, domingo juntos para celebrarmos a glória do reino de Deus e participarmos da celebração da ceia do Senhor, né? Convido você a estar juntos nos dois cultos, pela manhã, os que podem vir pela manhã, e no culto da noite, os que vão poder vir à noite, para adorarmos a Deus e assim termos a possibilidade de permitir a todos quanto têm a oportunidade de, nesse momento, né, integrar-se à nossa igreja, então participar do culto presencial. Venha com a graça de Deus, com a certeza que Deus estará cuidando de nós e teremos um momento maravilhoso na presença do nosso Senhor. Deus os abençoe ricamente. Amém.